Deixa eu esperar começar a gravar. Beleza? Então, continuar conteúdo aqui de memória virtual, certo? A ideia da memória virtual, o que é? É eu ter uma memória auxiliar onde eu posso carregar as coisas quando deixar as coisas armazenadas antes de carregar, por exemplo, na memória RAM. Então, como se eu tivesse essa representação aqui, desse lado a memória RAM e do outro lado aqui HD. Então, o HD vai ser utilizado como memória virtual. Mas você tem aquela representação que eu comentei na última aula, que, vamos supor que esse processo aqui, o exemplo do jogo lá, que acho que fica mais fácil para entender, eu tenho esse processo rodando aqui, e eu preciso carregar ele na minha memória RAM. Só que se esse processo aqui, ele é muito grande, não dá para você jogar todo na memória RAM. Vamos pensar que o jogo vem até aqui embaixo, ó, o tamanho dele, né? Em vez de ter essas linhas aqui no meio, ó, o processo vem até aqui embaixo. Ou seja, eu não consigo pegar tudo isso daqui, que é o meu processo, junto com um pedaço aqui. Não consigo pegar todo esse processo do CS e jogar aqui na memória RAM, porque a memória RAM é menor. Então, o que eu faço? Quebro esse processo em partes, né? Então, a ideia é lá de pegar aqui só o pedaço do mapa, por exemplo, do local onde eu estou. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar só um pedaço do mapa que mostra a sala. Aí eu carrego aqui na minha memória RAM só o pedaço da sala. À medida que você está andando com o seu personagem, se você ir aqui para outro pedaço do mapa, cozinha, por exemplo, você vai jogar a sala para o HD e vai carregar a cozinha para a memória RAM para cá, certo? Então, a ideia da memória virtual é você ter algo desse tipo aqui. Só que qual que é o problema disso daí? Quando você faz uma troca entre memória virtual e o HD, você está usando disco, né, que é o HD. O disco tem uma taxa de transferência limitada e ela é muito baixa se você comparar com a memória RAM. Então, vou dar um exemplo aqui, uma taxa de transferência de no máximo 100 MB. No máximo, não quer dizer que é isso daí a todo momento. Então, se você pegar aqui um programa de 1 GB, né, um programa de 1 GB levaria 10 segundos para você fazer uma transferência usando esse máximo. Então, imagina nesse exemplo aqui, se você quer pegar a sala que está aqui, que tem 1 GB, e você quer jogar a sala para a memória RAM, ou jogar a cozinha para a memória RAM, a sala jogar para o HD. Cada troca dessa da direita, vou colocar aqui amarelo, cada troca dessa aqui e aqui levaria 10 segundos. Só que você pode ter, por exemplo, processos rodando intercalados. Então, por exemplo, pode estar rodando aqui o CS, ao mesmo tempo que está rodando aqui o Word. E o que pode precisar ser feito? O Word para a memória RAM, depois o CS. Então, pensa que você está executando o Word aqui, precisa jogar o Word para a memória RAM, pegar o CS da memória RAM e jogar para o HD. Só que esse escalonamento que executa o Word, executa o CS, executa outros processos, é feito num tempo muito pequeno. Só que, se esse tempo pequeno demorar muito para você jogar da memória RAM para o HD, que são os 10 segundos, o processo vai ficar muito lerdo, o escalonamento vai ficar muito lerdo. Aí, de novo, que entra a ideia da memória virtual, que é dividir isso daí em páginas. Nessa representação da memória virtual, costumo mostrar os exemplos aqui no Excel, que é uma representação aqui. Como a gente está nas aulas remotas, aí é mais fácil mostrar por aqui, certo?
Então, é como se eu tivesse aqui as páginas que ele comentou. Então, como eu tenho duas memórias aqui, as páginas são da memória do HD. Então, aqui é como se eu tivesse o meu HD. E as molduras de páginas são da memória física e a memória RAM. Qual que é a ideia da execução da memória virtual? É como se essas páginas aqui, eu usei as letras aqui para representar, fossem pedaços, por exemplo, do mapa, né? Então, eu tenho um quarto 1 aqui, um quarto 2, quarto 3, quarto 4, sala, cozinha, garagem, e aí vai, né? Então, o processo, todas essas informações aqui são de um processo só, como se o A é relacionado ao mapa do quarto 1, B do quarto 2, C e aí por diante. E à medida que eu estou executando esse processo, vai ocorrer solicitação de acesso. Então, que é essa representação que está em vermelho aqui, né? São essas sequências de acesso para esse processo que eu tenho aqui. O que é essa sequência de acessos? Sequência de acessos aqui, A, K, M, B e aí por diante. É como se o processo está sendo executado e ele solicitou um acesso ao mapa A. Ou seja, o A, que está no HD, precisa ser jogado para a memória física, né? Precisa ser jogado para a memória RAM. Quando acontece uma solicitação desse tipo aqui, sequência de acessos, e a posição que eu quero acessar, o dado no caso A, não está na memória RAM, isso acontece uma falta de página. Então eu vou, como se fosse executar essas solicitações aqui de acesso, essa sequência de acesso, e vou contar a quantidade de falta de página e a quantidade de acerto de página. De novo, quero acessar o mapa da posição A, vamos pensar assim. Se esse mapa não está aqui na memória RAM, eu preciso ir no HD buscar. Então isso é uma falta de página. O que eu tenho que fazer agora? Pegar o A e jogar em uma posição da memória RAM. Nesse momento aqui, vamos pensar que eu posso jogar o A em qualquer uma das posições, certo? Então coloquei em uma posição qualquer aqui, no caso a 5. Acessei o mapa da posição A, depois tem um acesso ao mapa da posição K. Então esse carinha aqui é como se ele quisesse acessar essa posição. Isso daqui é o pedaço do mapa e aí por diante, né? O que eu preciso fazer? Ver se o K já está na memória física, que é a memória RAM. Como o K não está na memória RAM, isso gera mais uma falta de página. Marquei a falta de página, agora preciso colocar o K em alguma posição. Coloquei ele aqui, certo? Depois do K, eu tenho o M, né? Então, para acessar o M, eu tenho que ver se ele está aqui na minha memória. O M não está aqui, mesma coisa. 3, mais uma falta de página. Pego o M e coloco em uma posição para cá. Terceira falta de página. Depois quero acessar o B. Mesma coisa, não está aqui, mais uma falta de página 4. Pego o B e coloco em uma posição para cá. Depois, tem aqui, ó, esse acesso. Eu estou seguindo nessa sequência aqui, ó, já foi 4. Agora, tem um acesso à posição A, como se fosse que o personagem voltou para o quarto 1, que é o dado onde a informação do A, né? Então, o processo está solicitando a posição A para executar. Só que a posição A já está aqui na memória. Isso gera um acerto de página. Qual que é a ideia do acerto de página? Eu não precisei ir na memória virtual para buscar o dado A. Ele já está aqui. Então, esse acesso ao A aqui gerou um acerto. Isso quer dizer que a execução desse pedaço para o processo foi mais rápido, porque aqui eu tenho uma memória mais rápida e aqui é uma memória mais lerda. Então, por isso que é um acerto de página. E aí, continua, né? Depois, um acesso à posição L, que é o 11, não está na memória RAM, gera mais uma falta de página. 5, colocar em uma posição qualquer, L. Depois do L tem o R.
não está na memória RAM, mais uma falta de página vai para 6, coloco o, qual que é agora? R. Depois, acessar o K. K já está aqui. Então, se o dado que eu quero acessar nessa sequência aqui, estava indo de 1 em 1, né? Agora chegou no K. Se o K já está aqui, isso é um acerto de página. 2. Acessou o K aqui. Depois do K tem o B. O B também já está aqui, ó. Mais um acerto de página. Depois do B tem o C. C não está aqui. Então, gera uma falta de página, porque o C não está ali, e preciso colocar o C em alguma posição. Coloquei no primeiro acesso. Depois, acessou o C de novo. Então, acessar o C quando ele já está aqui, que é o segundo acesso aqui, gera mais um acerto de página. Então, aqui é a representação do HD e da memória RAM, certo? Então, você tem a representação do HD e da memória RAM aqui nessa sequência de execução. Aqui coloquei como se fosse um processo só, todas essas informações aqui, mas poderia ser processos diferentes também. Por exemplo, isso daqui poderia ser referente a um processo, pois mais um pedaço referente a outro processo, terceiro processo e quarto processo. A sequência aqui depende de como o usuário está interagindo com os processos que estão em execução. Então, nesse exemplo, pensando que é só um processo, é como se o personagem do usuário estivesse andando aí entre as representações do mapa aqui, por exemplo. Vou deixar essa coluna aqui fora, só para explicar. Vai chegar um momento que a memória física aqui no caso, ó, que é a memória RAM, vai ficar cheio. Vou complementar com algumas coisas aqui. Então, D, E, F, G, H, I, M, já está ali, N, O, P. Complementei isso daqui com outras coisas, como se eu continuasse essa sequência de acessos aqui, certo? Antes de falar do complemento, só lembrando aqui, 7 e 4, né? Esse falta de acerto, falta de página e acerto de página. Aqui, ó, eu tenho 11 elementos, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se na minha sequência de acessos aqui tem 11 dados, a soma dos dois aqui tem que dar 11 também. Porque a cada acesso desse dado aqui, ou é uma falta ou é um acerto, né? Se eu continuasse com essa sequência de acessos aqui, uma hora ia lotar essa memória RAM, que é essa representação que eu coloquei aqui. A hora que a memória RAM ficar cheia, aí vai precisar entrar um outro conceito relacionado à memória virtual. Como se eu tivesse aqui, ó, um novo acesso, depois de preencher tudo isso daqui, como se eu tivesse um novo acesso a essa posição J, né? A posição J aqui, ó, não está aqui, certo? O J está só na memória virtual, só no HD. Quem que entra nesse caso para fazer um trabalho? Aí é o que é chamado aqui de algoritmo de substituição de página. Por que substituição de página? Se eu quero acessar o J, como se fosse, o J não está na memória RAM, ele não está aqui. Eu preciso ir pegar o J no HD e jogar ele para a memória RAM. Só que a memória RAM está cheia. Então eu preciso ver quem que eu vou jogar fora para colocar o J no lugar, né? Então é como se, de novo, aqui está cheio. Eu tenho que escolher algum desse daqui para tirar da memória RAM para colocar o J no lugar. Isso é o algoritmo de substituição de página que faz isso daí. Ele vai decidir quem que ele vai jogar fora. Certo? Dúvidas por enquanto? Então, estou seguindo mais essa representação aqui no Excel, porque aqui nos slides ele usa uma representação aqui, parte de memória virtual, normalmente eu desenho mais, né? Como está nas aulas aí remota, vou mexendo ali no Excel, que é mais fácil.
Por quê? No livro, ele usa uma representação aqui do tamanho da memória, né, que ele vai usando aqui páginas de 4K. Eu costumo representar usando de 1 em 1 aqui, que fica mais fácil para entender, né? Olhando essa representação aqui, é como se isso fosse o HD, aqui eu tenho a memória RAM. Solicitou uma página aqui, solicitou acessar esse dado 3, o 3 tem que ser jogado em uma posição para cá. É a mesma ideia, só numa representação diferente, né? Além disso, quando você vai... Tem gente chegando aqui. Quando você tem essa representação aqui, que está cheio, o algoritmo de substituição de página precisa entrar para ver quem que ele vai jogar fora. Para escolher quem que ele vai jogar fora, é utilizado aqui uma tabela auxiliar que é chamada aqui de TLB, Buffer para Tradução de Endereço, ou uma tabela auxiliar, informações auxiliares referente a essas posições aqui. Isso daí, aí eu costumo, de novo, explicar isso aqui em um exercício, né? Então, aqui tem um exercício, tem nos slides aqui também, né? Tá lá no final, tem mais coisas aqui. Depois ele começa aqui, algoritmos de substituição de página. Aqui são os exemplos de a hora que a memória RAM está cheia, cadê? Aqui. A hora que a memória RAM está cheia, que é esse exemplo aqui, quero acessar o J, novo acesso. Quem que eu vou jogar fora? Aí tem vários jeitos de você escolher isso daí, que são esses algoritmos de substituição de página. Aí aqui tem uma descrição mais ou menos de cada um deles, eu vou passar por elas primeiro, né? E depois no final desse conteúdo aqui, tem aqui, ó, exercícios, né? É esse primeiro exercício aqui, eu peguei o mesmo exemplo, o mesmo texto, e joguei aqui nesse exercício 1, né? É a mesma representação que está nesse slide aqui, certo? Só joguei lá para o Excel para resolver por lá. Então, o exercício, ele fala lá, ó, ele fala já de alguns algoritmos, né? Se o algoritmo FIFO, de novo entra o FIFO aí, só que agora como um algoritmo de substituição de página, mas a ideia do algoritmo é, você tem a memória virtual, né, que é o HD, e você tem a memória física, que é a memória RAM. Aqui, no outro exemplo, eu fiz um HD aqui, uma memória virtual maior, e aqui, como essa parte aqui é a memória RAM não pode ter um tamanho maior do que o HD. A memória RAM tem cabe menos informação do que no HD. Então, a memória física, que é a memória RAM, vai ser menor. Aqui nesse exemplo, ele fala lá 4 molduras de página. As molduras de páginas, estava aqui, ó. Moldura de página é a memória RAM. A moldura de página é a memória RAM. Então, eu tenho 4 posições. E 8 páginas virtuais. Essas 8 representações aqui, ó, de 0 até 7. Certo? Depois ele fala lá, ele pergunta quantas faltas de páginas e quantos acertos de páginas vão acontecer com a cadeia de referências, esse número aqui, ó. Qual que é a ideia? Nesse outro exemplo aqui, eu coloquei a sequência de acessos falando das letras, né? A diferença é que nesse daqui, ele fala dos números. Então, essa sequência de acessos é como se, quero acessar a posição 0. Posição 0 é o A não está aqui. Isso gera uma falta de página, né? E aí por diante, né? Quero acessar a posição 1. Posição 1 é o B não está aqui. E aí vai, certo? E aí ele pergunta ali, relacionando 2 algoritmos de substituição de página, um que é o FIFO e outro que é o LRU. Aí, vamos voltar para cá antes, né? Cada um desses algoritmos de substituição de página, então, é quando a memória RAM está cheia. De novo, essa representação aqui. Quem eu vou jogar fora para colocar o novo acesso que não está aqui. Então, esses algoritmos de substituição de página, o primeiro aqui é um algoritmo que não é implementável, ou seja, não existe esse algoritmo, né? Mas ele é importante que ele é usado como medida de desempenho, né?
Porque esse algoritmo ótimo seria você ter uma ideia de que toda vez que eu quero acessar um dado, o que é melhor? Vamos ver se vocês estão acordados aí. O que é melhor? Acontecer uma falta ou um acerto de página? Então, vamos supor, quero acessar o J. O que é melhor pensando em desempenho? Uma falta ou um acerto de página? Acerto, né? Pelo próprio nome, né? Melhor você ter um acerto, né? Então, esse algoritmo ótimo seria o caso ideal. Seria toda vez que eu quero acessar o J, ele já está aqui, né? Seria o caso ideal. Ah, quero acessar o J. Se ele tiver aqui é o melhor. Quero acessar o X lá embaixo. Se ele tiver aqui é melhor. E aí por diante. Então, o ideal seria toda vez que eu quero acessar um dado novo, ele já está aqui. Certo? Só que não tem como o sistema operacional saber isso daí. Pensa de novo naquele exemplo que cada letra dessa daqui é um cômodo da sua casa, né? E você é um personagem que está andando na sua casa e à medida que você anda, é feito solicitações de acessos, né? Para o sistema operacional não tem como ele saber como o seu personagem vai andar na casa e já deixar as posições dos cômodos que você vai aqui, né? Então, não tem como ele jogar todas as posições para a memória RAM. O ideal seria que ele tivesse, tanto que ele fala que é o algoritmo ótimo, né? O ideal do algoritmo ótimo, a ideia do algoritmo ótimo é sempre que você precisar acessar um dado, ele já está aqui. Aí você teria a execução bem mais rápida, né? Mas, de novo, como essa sequência aqui depende de como o usuário está interagindo com o processo, não tem como o sistema operacional saber. Por isso que acontece a falta de página, né? Então, esse algoritmo aqui não é implementável. Aí tem um outro algoritmo aqui, vamos por FIFO primeiro. Um algoritmo aqui é o FIFO, né? FIFO é uma fila de supermercado, né? Então, você vai jogar fora o cara que está lá por primeiro, né? Então, o algoritmo FIFO seria essa representação aqui, né? Então, vamos montar essa sequência de acessos aqui para ver como que o FIFO trabalha, né? Então, sequência de acessos aqui, ó. Quero acessar a posição 0. Posição 0 é o A, não está aqui, gera uma falta de páginas, vou colocar o A em qualquer posição. Depois do 0, tem o 1. 1 é o B, também não está aqui, aumenta a quantidade de falta de páginas e coloco o B em qualquer posição. Vou marcar aqui do lado, ó, o primeiro lugar que eu preenchi foi esse A aqui, depois esse B, né? Por quê? Para o FIFO é importante. Então, depois, quero acessar o 7. 7 é o H. Não está aqui. Mais uma falta de páginas. Vou colocar o H aqui. Esse foi o terceiro. E depois do 7 tem o 2. O 2 é o C. Vou colocar o C aqui. Esse foi o quarto. Agora, faltou colocar um falta de página aqui, ó. Foi os 4 primeiros, né? Então, agora eu quero acessar o 3, certo? 3 é o D, não está aqui, gera uma falta de página, né? Pelo FIFO, quem que eu vou jogar fora desses 4 aqui, ó? Cadê? Vocês responderam alguma coisa aí, ó. É o primeiro, né? Se é uma fila de supermercado, por isso que eu fui colocando isso daqui, certo? Vou jogar fora o A. Então, é como se apago o A para trazer o D, que é o novo elemento. O D era o 3 aqui que eu fiz o acesso, né? Então, agora eu vou marcar aqui, como eu coloquei um novo cara aqui, eu vou marcar ele como sendo o quinto, né? Porque ele chegou depois do quarto e o primeiro sumiu. Aí, acessei o 3, agora quero acessar o 2. O 2 é o C, certo? C já está aqui. Então, vou marcar aqui um acerto de página. Depois do 2, que acessou o C, acessa o 7. 7 é o H aqui de novo, ó, certo? Mais um acerto de página. 2. Depois tem o 1. O 1 é o B. Também
já está aqui, ó. Então, 3 mais um acerto de página. Aí tem 0. 0 é o A de novo, ó. O A não está aqui. Quem eu jogo fora? Então, mais uma falta de página. Quem eu jogo fora agora? O cara que está de segundo ali, ó. Né? B aí que já falaram. Né? Então, por isso que eu vou usando esse primeiro, segundo aí para saber quem que é o da fila. Né? Então, era o acesso ao 0. 0 é o A, vou jogar fora o B. E agora, esse elemento aqui é o meu sexto. E o último, acesso à posição 3. 3 é o D já está aqui, então conto uma falta de página, um acerto de página para cá. Né? Nesse exercício aqui, ele pedia isso daqui, ó. Se o algoritmo FIFO é usado com 4 molduras e 8 páginas virtuais, quantas faltas de páginas e quantos acertos acontecerão com a cadeia de referência, que é a sequência de acesso, se os 4 quadros iniciais, esses 4 aqui, estiverem inicialmente vazios. No exercício não fala, é um exercício do livro isso, ele não fala aqui que cada posição tem uma informação armazenada, né? Lógico que vai ter, ele não fala o que tem, mas eu costumo usar letras aqui para representar, para ficar mais fácil para saber o que eu estou jogando aqui, certo? Então, pelo FIFO, 6 e 4. Lembrando aqui, ó, você tem 10 números aqui. Então, por isso, 6 e 4. Se você finaliza isso daqui e aqui ficou 3, por exemplo, quer dizer que você esqueceu de marcar algum desses acessos. Ou vai ter que ter uma falta de página, ou vai ter que ter um acerto. Se aqui tem 10 números indicando 10 acessos, tem que dar 10 aqui nessa soma. Certo? O segundo algoritmo, o primeiro desses dois exercícios aqui, ó, é o LRU. Vamos pular os outros aqui. O LRU, aí ele vai usar uma ideia aqui diferente para fazer isso daí. Né? Ele é realizada no hardware e toda vez que eu referencio, ou no caso, acesso uma moldura, eu vou usar uma matriz para auxiliar e descobrir quem que eu vou jogar fora. Né? Que é essa representação que eu coloquei aqui do lado. Certo? Então, ele usa uma matriz para, enquanto você está trabalhando com o LRU, essa matriz vai auxiliar a decidir quem você vai jogar fora. Né? Então, ó, vou apagar essa representação aqui. Essa daqui seria a resposta do exercício. Eu preciso executar essa mesma sequência com o LRU. Qual que é a ideia? De novo, começo a acessar a posição 0. Então, agora eu tenho que marcar aqui. Tá? Acessar a posição 0. 0 não está na memória física. Então, gera uma falta de página. 1. Preciso colocar o A em alguma dessas posições. Vou colocar aqui na posição 2. Aí, o LRU, ele fala, cada vez que você usar uma posição da memória física, você vai, os bits da linha onde você usar, você vai marcar tudo como 1 e a coluna tudo como 0. Voltando para cá. Coloquei o A, que foi o primeiro acesso, na posição 2. A minha matriz aqui ó, tem 4 posições, de 0 até 3, porque eu tenho 4 linhas aqui. Quando eu coloco o A na posição 2, quer dizer que eu estou referenciando ou acessando, no caso, a posição 2. Que o algoritmo do LRU, que o algoritmo do LRU fala? Pega a linha 2, que é onde eu usei o A, preenche a linha 2, tudo com 1, e a coluna 2, tudo como 0. Então, eu substituí esse elemento em vermelho aqui, ó. Aqui, eu substituí, preenchi na linha, tudo 1, coluna, tudo 0. Certo? Sempre nessa ordem. Tem que ser a linha primeiro, depois a coluna. Então, coloquei o A aqui, gerou uma falta de página, A foi na posição 2, linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. E aí eu continuo. Esse foi o acesso para o A. Depois vem o acesso à posição 1. 1 é o B. Não está aqui.
mais uma falta de página. Vou colocar o B na posição 0. Se eu coloquei o B na posição 0, pego a linha 0 aqui, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. E aí vai, continua. 7. Esse cara, 7 é o H, não está aqui, gera mais uma falta de página. Coloco o H na posição 1. Coloquei o H na posição 1, linha 1. Preenche tudo com 1. Coluna 1, tudo com 0. E depois do 7, 2. 2 é o C, não está aqui. Mais uma falta de página. Coloco o C na posição, na linha aqui 3. Pego a linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. Né? Então, cada vez que você preencher alguma coisa aqui, você precisa atualizar essa coluna, essa matriz ali de auxiliar, certo? Porque na 2, a hora que eu estou preenchendo esses 4 primeiros aqui, eu escolho de forma aleatória, certo? Só que você escolhendo de forma aleatória, você vai preencher aqui de acordo com a ordem que você escolheu, certo? Foi os 4 primeiros, que agora tem um acesso à posição 3. De novo, 3 é o D, né? Não está aqui, então gera mais uma falta de página. Agora que eu vou usar essa tabela aqui, né? Estou nesse acesso do 3, que é o D, e eu tenho que jogar alguém fora. Aí você vai ver quem você vai jogar fora por essa tabela, por essa matriz. Eu vou jogar fora a linha, ou uma das linhas aqui no caso, né? A linha que tiver o menor dos números. Então eu olho essas 4 posições aí, ó. O menor número que tiver, aqui está representado em binário, mas se você olhar o número mesmo em decimal, vai ser o menor, né? Então aqui eu tenho 10, 1010, 0 e 1110. O menor número é da linha 2. Então quer dizer que eu vou jogar fora o A. Joguei fora o A, só que eu joguei fora para trazer o novo elemento que era o D. Coloquei o D aqui, eu preciso de novo, toda vez que você coloca alguém aqui, você atualiza a matriz. Coloquei o D na linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Foi o acesso à posição 3 aqui. Depois, acesso à posição 2. Né? Acesso à posição 2, 2 é o C, certo? O C já está aqui. Então, se ele já está ali, é um acerto de página. O LRU, aqui, ele fala lá, ó, quando uma moldura é referenciada. Referenciar uma moldura é acessar ela. Então, nesse acesso à posição 2, eu acessei isso daqui. Então, mesmo que eu não peguei algo da memória do HD e joguei para cá, eu acessei essa posição. Se eu acessei essa posição, eu preciso atualizar aqui do mesmo jeito. Então, como eu acessei a linha 3, 1 em toda a linha, 0 em toda a coluna. Foi o acesso a... esqueci qual foi. Ao 2, esse daqui. Agora tenho acesso à posição 7. 7 é o H. De novo, ó, já está aqui. Mais um acerto de página 2. Acessei a linha 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Depois do 7 tenho 1. 1 é o B. O B já está aqui. Então é um acerto de página. O B está na posição 0. Linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. Depois, acessar o 0. 0 é o A. Não está aqui. Gera uma falta de página, certo? Essa falta de página... Cadê? Essa falta de página aqui, do 0, eu preciso jogar fora alguém.
vou olhar aqui quem que eu vou jogar fora, certo? Para ver quem que eu vou jogar fora, eu vou ver o menor número, né? Então, ó, 111, 11, 0 e 10. De novo, cai o 2, né? Então, vou jogar fora o D para colocar o A, que era o 0. Se eu coloquei o A aqui na posição 2, vou precisar acessar, atualizar aqui. 1, 2, 3, 4. E, como é linha 2, toda a coluna 2, 0. E o último, que é o 3 aqui, 3 é o D, certo? Não está aqui. Se não está aqui, é uma falta de página. 7. Para escolher quem que eu vou jogar fora, olha aqui. Aí, de novo, ó, 101, 1, 1101 e 0. Então, a menor é o 3. Vou jogar fora o C para trazer o 3, que era o D. Se eu coloquei o D na posição do 3, atualizo aqui. Linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Certo? Então, esse é o LRU, que é o usado menos recentemente. Certo? Aqui, vamos ver o que está. Então, voltando aqui para os outros algoritmos, um outro algoritmo aqui é chamado de segunda chance, né? Tinha comentado ali para cima que na execução do sistema operacional aqui da memória virtual é utilizada uma tabela para auxiliar isso daí, que seria uma representação desse tipo aqui, ó, né? De novo, 8 posições, 0 a 7, e 4 aqui na memória física, no HD. Esse daqui é um outro exercício que ele inclui essas informações que são essa tabela para ver quem que você vai jogar fora. Essas informações, alguns algoritmos vão usar essas informações. Por exemplo, ali, o algoritmo do segunda chance vai usar o que é chamado aqui de bit R, que é bit de referenciada. Nessa representação, o exercício seria: considere que você tem aqui uma memória virtual com 8 posições, memória física com 4 e já está cheia. Ele fala, é como se fosse, tem um novo acesso a uma página que não está aqui. Então, como se ele quisesse acessar algo que não está aqui. Não importa até qual, né? Pode ser o B nessa representação. Acessando o B, quem eu vou jogar fora? Né? Cada algoritmo vai jogar fora uma página diferente, certo? Aí o FIFO, você tem que ver qual que foi a primeira preenchida, o LRU tem que montar a tabelinha aqui do mesmo jeito, e o segunda chance tem que pensar nisso daí também. Antes do segunda chance, vamos para o FIFO aqui primeiro para explicar os outros campos dessa tabela aqui, ó. Esse campo carregado indica que esses valores aqui indicam tempo, né? Por que que indica tempo? É como se fosse, no tempo 110, eu preenchi essa posição da memória física. Então, para ver quem o FIFO vai jogar fora, eu preciso analisar nesse carregado, né? Diferente desse outro exemplo aqui, estava vazio no começo da execução do exercício. Nesse exercício aqui é como se já tivesse cheio, e eu tenho essas informações a mais. Só que se já está cheio, como que eu vou saber para ver quem que eu vou jogar fora? Eu vejo pelo carregado, né? Qual que é o menor valor aqui? 110. É como se no tempo 110 alguém foi inserido nessa posição. Então, o primeiro a ser inserido foi o D. No tempo 126, coloquei alguma informação aqui, usar o F. No tempo 140, coloquei alguma informação aqui. No tempo 230,
entrou alguma coisa aqui. Opa, aqui. Ou seja, para ver quem o FIFO vai jogar fora, eu só vou analisar esse carregado aqui, ó. Quem que o FIFO vai jogar fora, então, nesse exemplo aí, ó? Qual das linhas aqui, ou qual dos dados? Vamos ver se estão acordados aí, ó. Quem o FIFO joga fora por esse cara aqui, ó, que é a resposta do algoritmo? D, né? É o D aqui de novo, né? Por quê? De novo, ó. Tempo 110, coloquei alguma coisa aqui primeiro. Depois, no tempo 126, coloquei alguma coisa aqui. No tempo 140, alguma coisa. E aqui, alguma coisa aqui. Certo? Ou seja, o primeiro que eu preenchi é o que foi carregado primeiro. Então, aqui a resposta do exercício pelo FIFO, quem eu vou jogar fora? A página 3. Né? Essa posição aqui. Aí o segundo algoritmo aqui, ó. O algoritmo do segunda chance, ele é uma versão modificada do FIFO. Né? Por que é uma versão modificada? Além do tempo de carregamento, ele vai usar esse referenciada. Esse referenciada ou vai estar 0 ou vai estar 1. Quando uma página aqui está 1, quer dizer que faz pouco tempo que ela foi referenciada. Então, essa página aqui quer dizer que depois que ela foi carregada, faz pouco tempo que ela foi referenciada. Esse 0 aqui, ó, indica que depois que eu coloquei o G lá, que foi no tempo 230, já faz tempo que eu não acesso ela. Mesma coisa aqui, coloquei no 140, o B, faz mais tempo que eu não acesso isso daí. E o D no tempo 110, mas eu acessei ela depois, porque ela foi referenciada. Então, o bit R indica, depois que você colocou o dado aqui, você acessou ele de novo? Se tiver 1, quer dizer que você acessou, certo? Então, o segunda chance, ele vai analisar pelo FIFO, vamos voltar para cá, né? Olha lá, ó. O segunda chance é uma modificação do FIFO, só que ele usa o bit R. Ele vai ver o primeiro da fila, da fila do FIFO. O primeiro da fila do FIFO era o 110. Só que ele vai conferir o bit R dele aqui, ó. Então, pelo FIFO, de novo, como segunda chance é um FIFO modificado, vou na ordem do FIFO. 110 é o primeiro. Só que eu vejo o bit R. Se o bit R dele é 1, eu vou para o próximo. Qual que é o próximo depois do 110? 126. Se o bit R dele é 1, eu vou para o próximo. Qual que é o próximo depois do 126? 140. Se o bit R dele é 0, é ele que eu vou jogar fora. Né? Então ele vai na ordem do FIFO aqui, 110, 126, 140, só que ele tem que achar alguém nessa fila onde o bit R é 0. 110, bit R é 1. 126, bit R é 1. 140 é 0. Então, quem ele vai jogar fora pelo segunda chance? Página 2. Certo? Então, FIFO modificado, esse exemplo aí. Outro algoritmo aqui, NRU. Aí o NRU vai usar esses dois bits aqui, ó. Bit de referenciada e o bit de modificada. Bit de referenciada quer dizer que eu acessei nos últimos tempos. Faz pouco tempo que eu acessei uma página. E o modificada indica que você modificou ela desde que você carregou ela para a memória física. Bit modificada seria algo desse tipo aqui. Coloquei o G aqui, só que ele está modificado. Então, é como se eu carreguei esse G do HD para a memória física, só que mudei ele para 4G. Né? Então, quer dizer que ele foi modificado desde que eu carreguei ele na memória física. Se o bit está 0 no modificado, quer dizer que não foi modificado. Mesma coisa que o D, ó. D indica que foi modificado. Carreguei ele do HD para a memória RAM,
modifiquei ele. 1, 2, 3, 4. Então, bit R, bit M de modificado é 1. O que o NRU, que é o primeiro algoritmo lá, vai fazer para escolher isso daí? Ó. Vai usar o bit R e bit M e ele vai analisar as classes. Né? Eu tenho que achar alguém dessas classes aqui nessa ordem. Então, eu tenho que buscar alguém nessa classe. O que é alguém nessa classe? Onde eu tenho aqui, vou montar uma tabelinha aqui, R e M. O que é alguém na classe 0 aqui? Vamos passar assim. Aqui e aqui. Então, o NRU, ele precisa buscar alguém que é não referenciada e não modificada. Ou seja, ele precisa buscar alguém que é 0, 0. Não referenciada, classe 1. Não referenciada e modificada, 0, 1. Referenciada, classe 2. Referenciada é 1 aqui. Não modificada, 0. E o último, 1, 1, que é a classe 3. Então, para ver quem você vai jogar fora pelo NRU, eu tenho que achar alguém que tem 0, 0. Não achei ninguém que tem 0, 0, acha alguém que tem 0, 1, que é a classe 1. Não achei ninguém, vou para a próxima, 1 e 0. Não achei ninguém, vou para a próxima. Certo? Então, no exemplo que tem aqui, ó, quem vai ser jogado fora? Pelo NRU. Eu tenho que procurar alguém da classe 0, 0. Não tem ninguém. Procurar alguém da classe... Opa! Preciso jogar fora pelo NRU alguém. Tem que ver se tem alguém da classe 0, 0. Já tem um aqui, ó. Né? Quem eu vou jogar fora? Página 2. Se não tivesse esse daqui, vamos colocar em amarelo. Não existe esse cara em amarelo. Vejo da classe 0, 1. Jogo fora ele. Se não existe esse daqui, vejo da classe 1, 0. Jogo fora ele. Não existe esse, aí vou para o 1, 1. Né? Então, você vai jogar fora o que tiver a menor classe. Né? Classe 0, 0 é o... Classe 0 é o 0, 0. Classe 1 é o 0, 1. Classe 2 é o 10. Classe 3 é o 11. Se tivesse aqui, ó, um empate, vamos pensar aqui, ó. Só colocar aqui, 11... Se tivesse um empate aqui, ó, entre esses dois, né? Os dois aqui são 0, 0. O NRU fala para você jogar fora o que tiver a menor classe. Os dois têm a menor classe. Os dois são 0, 0. Aí, para desempatar, eu vou usar o FIFO. Então, desses dois aqui, ó, qual que entrou na memória física primeiro? Aí eu tenho que ver aqui, ó, né? Ou seja, o que entrou primeiro foi esse. Então, eu jogaria fora esse elemento aqui, a página 3. Certo? Então, esse é o NRU. E o último aqui desse exercício é o LRU, que é o da tabelinha aqui. Certo? Esse da tabelinha, quanto? Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. 2, 2, 2. Esse 2 aí desempata, beleza, já foi respondido. Voltar aqui. E o último aqui desse exercício é o LRU, que é o da tabelinha aqui. Para preencher essa tabela quando está cheia, eu vou precisar usar esses valores aqui. Como eu sei aqui, ó, pelo carregado, qual foi o primeiro elemento a ser preenchido nessa memória, eu tenho que seguir a ordem do carregado. Ou seja, a linha que foi preenchida primeiro foi o 110. 110 é linha 3. Então eu venho aqui na linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Depois do 110 foi o 126. 126, linha 0. Linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0. Estou vendo essa informação pelo carregado.
Depois do 126, 140. 140 é o 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. E, por fim, 230, que é o 1. Então, linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Então, esse daqui é o momento que as páginas foram carregadas para a memória física. Só que depois que essas páginas foram carregadas, elas foram referenciadas. Então, aqui indica tempo também. Então, quer dizer, no tempo 230, eu acessei, carreguei essa página para a memória RAM. Depois, no tempo 265, que é o menor desses 4 aqui, eu acessei ela de novo. Aí eu tenho que fazer uma atualização aqui de novo, né? No tempo 265 agora, eu acessei de novo a página 1, então eu preciso atualizar aqui. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Depois do 265, tem 270. Então, acessei de novo essa posição. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. 270, 280. Acessei de novo a posição 0. Linha 1, linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. E a última, 285, né? Posição 3 ali. Linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. Quem eu jogo fora desses 4 aqui agora? O que tem o menor número. 110, 0, 100 e 1110. Ou seja, quem eu vou jogar fora? Página 1, que é o menor valor. Página 1. Então, preenchi o carregado na ordem, né, dos valores 110, 126, 140, 230. Preenchi a última referência em ordem também, 65, 70, 80, 85. Aí que eu vou ver quem que é o menor valor aqui, certo? Deixa eu ver aqui. O cego... Tabela vai usar toda vez que trocar, acessar uma posição e toda vez que eu... Ó, quando eu carreguei, peguei o A e joguei para cá, carreguei, atualizo a tabela. Fiz uma referência, atualizo de novo, certo? E, então, esse exercício aqui, ó, tá? Exercício 1, exercício 2 aqui, ó, são os exercícios do livro, tá resolvido aqui. Esse arquivo do Excel ainda não fiz upload lá no estúdio, já eu vou fazer ali, certo? E os outros algoritmos aqui, só passando por eles ali. NRU, que é o das classes, FIFO, que a gente já foi, segunda chance. O algoritmo também eu posso fazer como se fosse um reloginho, né? Então, pegar as páginas e colocar em ordem, aí numa lista, e eu vou analisando, ó. Vejo o valor do bit R do C. Aqui. Se o bit R dele é 0, eu vou remover ele. Se o bit R dele é 1, aqui, ó, eu zero e vou para o próximo. Então, como se eu tivesse aqui, vamos fazer uma outra representação aqui. Vou pegar a borracha aqui. Ó. Então, ó, vou marcar tudo como 1 aqui, ó. Como se esse 1 fosse o valor do bit R. Então, o que o algoritmo do relógio está mostrando aqui? Que a próxima página, próximo valor a ser jogado fora é o C. Só que o relógio, ele fala, vê qual que é a próxima página, que é o C. Se o bit R é 1, zera e vai para o próximo. É como se a setinha viesse para esse daqui. Se o bit R é 1, zera e vai para o próximo. Vem para cá. Bit R é 1, zera e vai para o próximo. Zera e vai para o próximo. Zera e vai para o próximo. Quem eu jogaria fora seria o H nesse exemplo aqui. Certo? Então, esse é o algoritmo do relógio. Eu vejo quem que é o próximo da fila, só que eu vou ver, só vou jogar fora se o bit R for 0. Senão, eu reseto
o bit R e vou para o próximo cara da fila, né? É isso que ele está falando aqui. O LRU, que é o da tabelinha, aqui. O outro jeito de fazer o LRU, aqui atrás da tabelinha estava, que o LRU é realizado em hardware. O LRU ali estava marcando que é realizado em hardware. Um outro jeito de fazer isso daí é usando um contador, né? Contando quantas vezes cada página já foi acessada. Seria ter algo desse tipo aqui, ó. Vamos pensar numa outra coluna aqui. Contador 4, 1, 5, 7. Indicando aqui, eu já acessei essa posição, independente aqui se era o B ou não, 4 vezes. Essa, uma vez só. Essa, 5 vezes e aqui 7. Quem eu vou jogar fora pelo LRU em software, o que tiver o menor valor, né? Então, toda vez que você acessar, aí ele está pensando nessas posições aqui, ó, independente do dado. Toda vez que você usar alguma coisa na posição 0, você aumenta esse contador. Toda vez que eu usar na posição 1, aumento aqui. Aí vai jogar fora quem tiver o menor valor aqui. Deu empate, usa o FIFO para resolver também. Isso, né? Então, um contador aqui para representar isso daí, no LRU em software. O problema do LRU em software ali é que ele não vai esquecer, né? Ou seja, aquele contador nunca vai ser zerado, né? Você sempre vai aumentar aquilo lá e ele não esquece quantas vezes você acessou cada posição. Aí você pode usar uma modificação desse algoritmo do LRU em software, que é o envelhecimento, e ir resetando aquele contador a cada 1 hora, por exemplo. Então, você reseta aquilo lá para começar de novo esse contador aí, que é o LRU em software, usando essa modificação que aí vira o envelhecimento, o algoritmo do envelhecimento. O algoritmo de condição de trabalho aqui e o WS Clock, aí ele vai analisar quanto tempo você está executando cada processo, né? É uma modificação, já é algo que ele precisa ver se o dado está na memória RAM. E o WS Clock também utiliza aqui uma lista, né, que é a ideia lá do relógio, bit R e idade da página, ou seja, quanto tempo a página está lá, né? São algoritmos que tem, então, um resumo desses algoritmos aqui, um comentáriozinho para cada um deles. Aqui tem, mesma coisa, aqui um outro resumo desses algoritmos. Aí depois tem aqui os 2 exercícios, que foi os que eu resolvi, né? Essa tabela, aqui é o primeiro exercício, aí aqui é o começo do segundo exercício, aqui é o final do segundo exercício, e só. Voltando para cá, só tem aqui dúvida, certo, leia o quê? Lentidão devido à contagem, se ele não esquece, isso pode causar lentidão. Não, em relação à alta contagem aqui, você precisa de muito espaço. Vamos supor, aquele contador, 1 hora pode chegar a 1 milhão. Você ficar representando esse contador em 1 milhão e aumentando, vai precisar de mais memória, né? Então, dá mais trabalho para você fazer isso daí, certo? E voltando para cá, então, ó, nesse arquivo que eu vou colocar ali para vocês, tem essa primeira representação aqui, aí tem exercício 1, que é essa, tá resolvido aqui, esse exercício aqui, certo? Usando essas respostas aqui do FIFO e do LRU. Exercício 2 é esse segundo exemplo aqui, que pergunta só qual que vai jogar fora, mesma coisa já está resolvido. E aqui, nesse arquivo aqui já está, ó, exercício versão 2, exercício versão 2 para cá. Só que essas versão 2 aqui, ó, como já hoje, normalmente ela 40 minutos aí, hoje a gente já passou um pouquinho do nosso horário, o exercício de hoje, bem simples, né? Sim, nem 5 minutos gasta para fazer isso daí. Já vou colocar aqui para editar, ó. Então, o exercício de hoje, ó, resumir o conteúdo. Opa!
da aula de hoje em um parágrafo. Ou seja, você escrever um parágrafo, né, resumir o conteúdo da aula de hoje em um parágrafo e colocar como resposta aqui no fórum, certo? Então, não precisa colocar arquivo, pode responder direto aqui, só que cada um faz um parágrafo, né? Não vai fazer copiar o parágrafo do povo que a gente já postou, certo? Só resumir isso daqui, aí esse, eu vou atualizar aqui já, deixa eu salvar, ver se tá, salvar aqui como Excel antigo. Esses dois exercícios versão 2 aqui, ó, a gente vai resolver eles amanhã, né? Aí eu vou fazer como se fosse uma modificação nesse exercício aqui, e nesse segundo para a gente, daí esse vai ser o exercício para a aula de amanhã que a gente vai fazer, certo? Vou só atualizar e colocar o arquivo aqui para vocês primeiro. Aqui. Memória virtual. Então, ó, exercício aí, bem tranquilo, só resumir aí o conteúdo, só. Cada resumo é individual, né? Não vai copiar o resumo dos outros aí, ó. Cada um faz o seu, certo? Feriado? Tô sabendo disso, não. 21 tá como recesso lá? Nem eu tô sabendo. Eu lembro que tinha feriado aqui, mas... Certo? Então, ó, só resumir isso daí e finaliza o conteúdo por hoje. Aí amanhã a gente vai brincar com esses dois aqui, versão 2, né? Amanhã a gente resolve mais algum mostrando aqui de novo como fazer essas resoluções aí, a gente passa um exercício para vocês fazer usando essa ideia aqui, certo? Já finalizo ali finalizando a gravação aqui, já subo a aula no YouTube lá.